vocês, irmão José Ivan. E a igreja, com certeza, segundo a Escritura Sagrada, ela de fato, ela está preparada, porque obviamente a questão é, ou você está em Cristo ou você não está. Eu estou me preparando. Não, você está ou não está. E o ato de você estar preparado é justamente você contar com a graça de Cristo. Entendeu? É como já falei no programa passado. A graça, ela não é nem passividade e nem legalismo. Ela consegue equilibrar as duas coisas. Por quê? Porque a graça de Cristo, ela não é passiva e nem a graça de Cristo se compraz na vingança. A graça de Cristo, na verdade, ela agrega ao ser humano a uma salvação imerecida, mas que ao mesmo tempo o ser humano precisa fazer o quê? Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, por quê? Porque a graça de Cristo se manifestou na cruz. Uma morte e um castigo que era para nós, seres humanos, Jesus, ele pagou na cruz. Ou seja, literalmente ele morreu a nossa morte para que, através da fé nele, em Cristo Jesus, pudéssemos viver a sua vida. E vida em abundância. E assim, queridos, infelizmente, irmão José Ivan, há determinadas pessoas que não gostam, sabe, de ouvir esse tipo de coisa. E aí, para atrapalhar, tenta fazer determinadas coisinhas. Eu vou ler um textozinho pequenininho, os irmãos já vão saber o porquê. João capítulo 15, a partir do versículo 17. Só vão ser 3 versículos. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então a marca do cristão é justamente isso, aborrecer o mundo. Eu estava assistindo, e aí os irmãos vão entender o porquê eu li esse texto, determinados cidadãos num debate. Eles afirmavam que era um debate, na verdade era um monólogo, falando acerca das igrejas evangélicas em meios de comunicação. Das redes e pá, não apenas das redes evangélicas, das redes católicas também. E aí um cidadão, se dizendo advogado, eu não sei se é advogado, falou que esse tipo de rede, esses tipos de redes religiosas são anticonstitucionais. E aí eu fiquei pensando, mas a Constituição não garante o direito de liberdade de culto, liberdade de expressão, liberdade de associação? Aí ele argumenta, não, porque a televisão, ela é um bem público. Peraí, evangélico não é público também? Será que esse cidadão não estava querendo fazer algum estereótipo, algumas desculpas? Meus irmãos, quem está em Cristo é aborrecido pelo mundo. E um cidadão como esse, desculpe até a expressão, parece que é advogado de porta de cadeia. Porque se ele conhecesse a Constituição, ele saberia que os evangélicos são público e que o bem público da televisão, por isso mesmo, deve ser usado para anunciar as suas convicções, as suas crenças. Porque, por exemplo, desculpe a franqueza, ele não pega no pé, por exemplo, de uma grande, poderosa emissora de televisão, cujo a alcunha é Plim Plim. Aí os irmãos já conhecem, já sabem quem é. Que, nas suas novelas, ensina, olha só como é que é a incoerência, ensina o cidadão a mentir, a trair, a roubar. E aí o cidadão se preocupa ilamizando as emissoras evangélicas, as emissoras católicas, enfim,
vou falar pelos evangélicos, de estarem manipulando o público. Meus irmãos, isso é sinal dos últimos tempos. Sabe, é pessoas que abrem seus ouvidos para ouvir doutrina de demônio. O próprio Paulo fala isso em 1 Timóteo capítulo 4. E é um absurdo, irmão José Ivan. E vai tornar-se, Kelly, insuportável a igreja nessa terra. Com certeza. De tanta perseguição, de tanta calúnia, de tantos levantes, de tanta violência, será insuportável a igreja aqui na terra. E não quero, ainda falando sobre aqui, é o mesmo assunto ainda, sobre os vivos, olha o que Paulo diz em Coríntios, aos Coríntios diz assim: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios 15:51. Quase que simultaneamente, a ressurreição dos mortos em Cristo, naquele momento, os vivos em Cristo também ouvirão a voz do arcanjo e, num tempo incontável, serão transformados e arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Olha que coisa linda, irmão Kelly, irmão Manuel Soares. Os corpos mortais serão revestidos da imortalidade. Os corpos corruptíveis se revestirão da incorruptibilidade. Glória a Deus. O corpo transformado do crente em Jesus não sofrerá mais nenhum dano, nenhuma enfermidade, nenhuma dor. Agora, para os salvos, para os que creram em Jesus e foram fiéis até a morte, até o fim, até a consumação. Aleluia! Porque nada terreno ou mortal poderá entrar na presença de Deus. Então esta é a razão do que é mortal se revestir da imortalidade, do que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Tem um dado interessante, irmão José Ivan, que é muito interessante. Você sabe que na era do espacial, acho que eu já falei até no programa passado sobre isso, né? Mas, retornando um pouco ao assunto, você sabe que os astronautas, eles passam por um treinamento. E aí, quando fizeram análises dos astronautas, quando eles voltavam à Terra, eles descobriram que a tendência do corpo humano em viver fora da Terra era de os nervos atrofiarem, os ossos dissolverem e o sistema imunológico ficar tão fraco que um simples resfriado mataria o astronauta. Sabe o que é isso? É o sinal de Deus falando o seguinte: olha, o ser humano, para ir para o espaço, ele não aguenta. Imagina diante da presença do Deus Todo-Poderoso. É por isso que a Bíblia fala que nós somos pó e nós somos cinza, meus queridos. Verdade. Não é à toa. Verdade. Olha, irmãos, o arrebatamento dos vivos implica, sabe o que é? Livrá-los do período terrível da grande tribulação. Glória a Deus. Os irmãos já imaginaram o que será a grande tribulação? Olha, as 10 pragas do Egito, a mortandade de 6 milhões de judeus, não se comparam com a grande tribulação. E Jesus disse: nem houve, nem haverá tribulação como esta. O período é negro, o período é de trevas densas, exatamente quando o anticristo irá governar o mundo. Porém, a igreja de Jesus, os redimidos, os salvos, já foram trasladados, arrebatados pelo Senhor, e a igreja será livre, estará livre do governo tirano e opressor do anticristo.
Irmão Manuel Soares. Nós analisando esse grande arrebatamento e a vinda do Senhor Jesus, e quando hoje estava falando a respeito da vinda de Jesus, ou seja, a condição de nós termos o direito de entrarmos nos céus, A cruz do Calvário é para o Senhor. que muitas vezes nós temos que procurar conservarmos em nós Como o nome da irmã? o tipo de nós sermos o templo e morada do Espírito Santo, para que quando chegar este grande dia do arrebatamento da igreja, nós estarmos prontos, preparados para este grande dia. Porque muitas vezes, Zé Ivan, a pessoa não é somente dizer crente e ser salvo. Não. Ser crente é uma coisa e ser salvo é outra. É preciso ter convicção de uma vida digna diante do Senhor Deus, para nós podermos dizermos assim: ora vem Senhor Jesus. Aleluia. É verdade, irmãos. Então, a igreja de Jesus, estejamos apostos, estejamos atentos, porque a qualquer instante a trombeta irá soar e a igreja de Jesus será arrebatada. Louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos já encerrar as ligações para responder a pergunta e ganhar os CDs do grupo Pedras do Ribeiro, que tem como integrante o pastor Pedro Ribeiro e os irmãos lá do seu gabinete. Vamos mais um louvor, desta feita. Vamos ouvir Ziran Araújo. Ziran Araújo, irmão Manuel Soares. Eu quero oferecer esse louvor para a minha esposa, a irmã Rosinha, lá em Calcaia, também para a família Gonçalves, lá também no Itambé, também para o presbítero Antônio Mendes e sua esposa, a irmã Ruth.